Você fez misto quente errado a vida inteira e eu vou te provar agora como é que faz esse trem gostoso aí, ó. Você vai começar quebrando 2 ovos, mistura um pouquinho, uma pitada de sal, mistura de novo. Na frigideira quente, uma colher de manteiga e espalha bem. Despeja o ovo e pega a fatia de pão, moe de um lado e vira pro outro. Repete com a outra fatia de pão. Agora você vira tudo. Dobra as beiradinhas do ovo que sobrou. 2 fatias de mussarela de cada lado, 2 de presunto. Aí você dobra no meio e vira com a ajuda da mão. Prontinho, aperta, tostou de um lado, você vira do outro. Tostou do outro lado, tá prontinha essa beleza. Oh meu Deus do céu, olha só essa suculência. Corta no meio e é só alegria. Que trem mais gostoso. Nossa senhora. Faz na sua casa também, é facinho e gostoso. Com um cafezinho fresquinho, então, nossa, ficou o trem mais gostoso do mundo.